Vem cá, eu tenho 20 anos e eu vendo há 20 anos. Eu aprendi vendas antes mesmo de aprender a ler. E nesse vídeo eu vou trazer lições brutalmente honestas sobre vendas que ninguém ensina. E a lição 4 vai contra tudo que você vê por aí. Mas antes de eu dar essas dicas, é muito importante que você deixe o seu like aqui embaixo, porque vai fazer o canal chegar para mais pessoas e vai recomendar mais vídeos para você. Se inscreva também no canal, porque é muito interessante. Então vamos lá. Antes de tudo, eu vou dar um contexto. Como é que eu tenho 20 anos e vendo há exatamente 20 anos? Meu pai, ele tem uma famosa bodega, que como é famoso aqui no Nordeste, né, no interior do Nordeste. Ele tem uma venda e desde que eu me entendo de gente, eu tô lá no meio. E eu fui aprendendo lições do dia a dia, como é que faz, eu via como é que ele fazia para ele vender, como é que fazia e tal, e eu fui aprendendo, fui repetindo o que ele fazia e aprendi. Só que não foi ali mesmo que eu aprendi 100% como é que era, foi meio que uma introdução. Eu entrei ali como um pequeno prodígio vendendo, só que eu fui aprender de verdade na escola, onde eu comecei a vender de verdade e comecei a entrar dinheiro direto e começaram a me chamar de empreendedor e até hoje eu não gosto dessa palavra. Basicamente eu aprimorei tudo isso que eu aprendi com o pai na introduçãozinha no ensino médio, onde eu comecei a vender mesmo na escola. Lá eu vendia pastilha, bombom, essas coisas doces aí, e eu aprendi muita coisa com isso aí, e começaram a me chamar até de empreendedor, que hoje eu tenho até raiva dessa palavra. Depois eu trago um vídeo aqui, se você quiser, comenta aqui embaixo, depois eu trago um vídeo dessa história, de como é que eu comecei a vender lá na escola e tal. Aqui eu vou trazer só um resumozinho para dar o contexto, é claro. Na escola eu meio que criei um personagem, eu me vesti de preto, colocava um óculos, tinha uma maleta e os cabas até me chamavam de caba da maleta. Era um sucesso, eu sei que foi um sucesso. No começo me chamava de doido, mas quando deu certo, quando o pessoal viu que tava entrando muito dinheiro, aí acharam que aquilo era genial, era genial. E eu sempre me chamava de doido mesmo, porque eu sabia que tava entrando dinheiro, né? É claro. Tipo, eu tinha essa maleta que era inspirada naqueles filmes de 007, de MIB, não tem aqueles homens de preto lá? Séries de advogados, sei lá, Suits, por exemplo. Eu me inspirei muito nesses caras aí para trazer para o contexto ali. Eu sempre me inspirava na cultura pop, né? Para trazer para o mundo real. E aquilo ali era legal. E realmente deu certo. Eu consegui realmente vender muito. Tinha maleta lá e tal. Foi interessante. Foi um período bem interessante. E foi justamente ali que eu aprimorei essa minha habilidade de fazer vendas. Então esse vídeo tá bem bacana. A lição 1 vai parecer meio óbvia, ou ao mesmo tempo você vai achar que é besteira, mas não é. É que a aparência importa. Lá na escola, eu me vestia padrão. Eu ia com um moletom preto, só a farda que era branca, a farda da escola, a calça era preta e até o sapato era preto. Por quê? Era para combinar com a maleta, para fazer sentido com a ideia do personagem. E sempre as pessoas, quando viam, já associavam que eu tava vendendo alguma coisa. Não é todo que uma época, foi no final, eu nem vendia mais coisa, me chamaram lá para uma palestra, eu me vesti e o pessoal achava que eu tava com pastilha lá para vender, só que eu não tava. Eu tinha flor dentro da maleta que eu ia jogar pro pessoal. Foi a última palestra que eu fiz, já foi bem bacana. O pessoal achava, por quê? Eu associava. Então a aparência importa. Porque digamos que alguém vai vender algo pra você, sei lá, um carro, por exemplo. Aí esse cara chega todo a camisa rasgada, com chinelo, algo do tipo. E no outro lado tem um cara de terno, bem vestido, bem gostado. Qual é o cara que tu vai querer comprar? O cara que tem um carro, digamos que o carro pode ser até bom, mas o cara tá mal vestido ou o cara que tá bem vestido, diz, não, esse cara aqui ele cuidou do carro. Se ele se cuida dele, porque ele vai cuidar do carro. Então, é a primeira impressão é que fica. Janaíus trouxe uma dica aqui pro vídeo também. A primeira impressão é que fica. Se você faz uma impressão errada, as pessoas vão sempre associar você àquela ideia errada. Não é todo lá na escola, tipo, eu era brincalhão, gostava de brincar, eu fiz esse personagem, todo mundo achava que eu era daquele jeito. Não é todo que quando me chamaram lá pro evento de empreendedorismo lá, aí eu mostrei como é que eu sabia, como as estratégias que eu usava, não a estratégia diretamente, mas aí todo mundo, nossa, ele é muito inteligente. Por isso que eu peguei raiva dessa palavra empreendedor, porque todo mundo começou a me chamar de empreendedor. E naquele momento eu não era empreendedor. Eu era apenas um vendedor, é diferente. Porque empreendedor é o que nós estamos fazendo agora, né? Já está empreendendo no negócio, e o negócio demora, tem uma equipe ali por trás, tá entendendo? Mas enquanto eu tô vendendo, não, é só a venda. Aí eu peguei raiva dessa palavra porque todo mundo me chamava de empreendedor e eu nem sabia o que era. Lá no começo eu não sabia o que era empreendedorismo. Aí eu fui aprender, obviamente, depois, porque eu fui estudar pra palestra. Mas a aparência importa, cara. Não acha que isso é besteira, porque não é. A lição 2 é conheça o seu produto profundamente. Porque sem conhecimento, você só vai empurrar aquele produto. Você não vai demonstrar valor sobre como é que funciona e tal. E com conhecimento, você vai ter bons argumentos pra pessoa se convencer a querer comprar aquele produto. Tipo, realmente aquele produto é legal, eu quero ter aquele produto. Eu lembro muito bem lá na escola que eu vendia uns doces que era tipo uma abóbora. Vocês aí do sul, o pessoal de longe vai conhecer como uma abóbora. Aquelas abóbora que acaba morde e o bicho fica azeda depois fica doce, não tem? Que é famoso como baba de bruxa, pelo menos aqui. Eu vendia aqui dali e aqui na nossa região a gente chama de girmum ou jerimum, algo do tipo.
E eu passei a chamar aquela baba de bruxa como Girmum. E aquilo ali pegou, cara. Eu lembro muito bem, eu tava lá em cima no corredor da escola e a menina gritou: "Ei, Igor, tem Girmum?" Eu achei aquilo ali genial, porque realmente funciona. Tipo, a pessoa foi associar. E porque eu usava aquilo ali como argumento de venda. Por mais que fosse uma brincadeira, mas era um argumento de venda. Eu tinha raiva lá na escola porque os professores achavam que eu tava vendendo e que aquilo era só besteira, mas não era. Eu estudava sempre, por exemplo, persuasão. Tinha vários livros que eu estudava, que eu lia, como é que faz pra pessoa gostar mais de você, pra convencer, né, na venda. Então, conhecer o produto profundamente vai fazer o seu cliente se identificar mais com aquele produto e vai ver que resolve um problema e que você não tá só empurrando aquele produto para ele, e sim ele tá comprando porque quer, né? Então é interessante. Então, estude o seu produto antes de ir para a prática, antes de ir para a venda. Porque você estudando o seu produto, você vai ter bons argumentos e isso é muito importante para você conseguir finalizar uma venda. A terceira lição que eu trago aqui é: crie uma história para o seu produto. O famoso storytelling, provavelmente você já viu por aí. Na escola, eu vendia como um 007, um MIB, Homens de Preto, algo do tipo. Só que no início, antes mesmo da maleta, eu usava só o moletom e eu jogava os produtos dentro de um bolso que tinha dentro desse moletom. E quando eu ia vender, antes mesmo da maleta, eu gostava sempre dessa questão da cultura pop e eu trazia, parecido com aquele personagem que tem no Resident Evil 4, que é o Mercador, que ele abre o moletom, não o moletom, que ele é o casaco, né? Ele abre o casaco e tira produto, que tem os produtos, fica tudo lá. E eu fazia exatamente desse jeito na escola. Eu lembro que eu gostava de fazer raiva aos professores, né? Porque eles nunca confiavam no que eu fazia. Os professores achavam que eu tava vendendo coisa errada, ou que poderia ser coisa errada. E eu fazia justamente por conta disso. O Mercador é o cara super misterioso, né? Que ele tinha aquela roupa, aquele casacão, a cara lá era fechada, e os produtos ficavam aqui, as armas, ele vendia arma, né? Arma e erva. Então eu achava muito interessante, eu fazia isso aí. Era meio que uma historiazinha que eu tava vendendo. Quem conhecia Resident Evil gostava, e quem não conhecia achava legal por conta desse aspecto. Quando eu trouxe a maleta, foi o mesmo efeito, foi melhor ainda o efeito. Que eu comprei a maleta justamente por conta que o moletom ele tava rasgando, porque era pesado, os produtos estavam aumentando, porque eu tava conseguindo vender, tava vendendo caixa, eu tava comprando mais para revender. Porque tava muito bom de venda, tava rasgando o moletom. Aí eu disse, eu vou comprar maleta. Eu achava interessante, eu sempre também assistia, por exemplo, essas séries de advogados, Suits. Eu nunca assisti MIB Homens de Preto, mas foi uma inspiração, 007, essas coisas aí. Eu disse, eu vou comprar, pra fazer raiva aos professores. Pra parecer que eu tava vendendo tipo uma maleta de dinheiro, ou uma maleta de coisas ilícitas. Não vou falar aqui, mas parecido com isso aí. Eu comprei, e até a mãe disse assim, quando chegou, mãe, eu fiz a maletinha, ficou bem bonitinha, organizei. Aí a mãe disse assim, será que vai vender? Eu disse, vamos ver, né? Cheguei na escola, vendi em uma manhã. Eu acabei tudo. Era um ensino integral e eu vendi tudo numa manhã só. Porque todo mundo achou que dali. Eu lembro, eu lá embaixo assim, que era 2 andares. Eu tava embaixo, no andar embaixo. E o pessoal do andar de cima, quando viu eu com a maleta, todo mundo começou a olhar. No começo, eu tinha até vergonha de andar com a maleta lá na escola. Eu andava com nossos amigos, eu dizia assim, eles iam no banheiro e eu ia acompanhando eles. E era a rota de venda. Eu tinha vergonha, porque eu tava com a maleta, todo mundo tava olhando pra mim. Mas foi muito legal, porque nesse dia vendeu tudo. Não é à toa que quando eu cheguei de tardezinha em casa, mãe perguntou, e aí, vendeu? Aí eu disse, eu cheguei meio com a cara triste, assim, pra parecer que eu não tinha vendido. Eu fui, tirei a maleta e mostrei que tava zerado. Ou seja, funcionou. Então, é muito importante criar histórias, porque eu acho que criar histórias conecta com o cliente, né? O cliente vai se identificar. A mesma coisa de conhecer o seu produto, você vai criar uma historiazinha em cima disso aí. É interessante, porque a pessoa não vê mais só o preço do produto, ela quer fazer parte daquela experiência. Então é interessante, cria história pro seu produto, porque isso aí vai ser um storytelling legal, e as pessoas vão querer experienciar aquele efeito, né? Porque é interessante. E a lição 4, a que eu prometi no início do vídeo que ia ser bem forte, é que nunca peça ajuda para vender. Por que eu peguei esse exemplo? Eu tava um dia desse numa cidade vizinha aqui, e chegou um menino vendendo uns negócios, vendendo uns doces. Eu acho que era castanha, era castanha, dentro do saquinho, né? Aí ele chegou e disse assim, ei, meu pai, compra aqui para me ajudar, porque eu vou criar uma minha loja no futuro. Eu comprei porque eu vi que ele estava tendo uma iniciativa legal, só que eu acho que é uma estratégia de venda ruim. Porque tu não tá fazendo a pessoa comprar porque ela quer. Ela tá fazendo ela comprar porque ela vê que tu precisa. Então é errado. Porque isso aí diminui o valor do teu produto. Se tu vende um produto e a pessoa compra porque ela quer te ajudar, eu não acho interessante. Não é à toa. Quando eu comecei lá na escola, eu lembro até hoje, um professor meu comprou e disse assim, vou comprar porque eu vou te ajudar. Eu achei ruim, eu não gostei daquilo. Mas eu vendi, né? Claro, porque eu ia ver dinheiro. Mas eu não gostei daquilo, porque eu não gostava de vender pra ninguém me ajudar. Não, porque isso aí meio que
perde valor, né? Parece que tu tá necessitando alguma coisa. Não, tu tem que ir lá, mostrar a cara e vender, mas a pessoa tem que comprar porque ela quer aquele produto, e não porque você tá precisando, é diferente. Porque, tipo, o cliente ele vai comprar por pena de você e nunca mais vai voltar. Então, não é interessante, vai vender um negócio disso. Eu, sinceramente, eu acho é uma estratégia de venda ruim, por mais que eu acho que saia a venda, mas eu não acho interessante, porque tu tá desvalorizando o teu produto e até tu mesmo como vendedor, né? Não é interessante isso aí. Então, convença antes que o produto resolve alguma coisa e nunca peça ajuda. Por exemplo, nesse menino aí que vendia castanha, ele podia chegar aqui, ó, é bom, mata tua fome, se tu tiver com fome, sei lá, de tarde, tu tá no meio de uma cidade lá que tu não conhece, tu tá com fome, tu não quer gastar um prato de comida, tu come uma castanhazinha, um saquinho de castanha, tu pode pelo menos enganar a fome. Né? Lá na escola, por exemplo, quando eu vendia pastilha, muita gente chegava de manhãzinha cedo, eu sabia lá o meu cliente. Ele tinha as namoradinhas deles, eles iam comprar pastilha pra isso. Pirulito, porque era bom, era doce, pra tirar o gosto. Não sei, mas eu sei que era muito interessante eu fazia isso. Eu sabia o público que eu tinha lá, né? Não é à toa que eu realmente vendia, eu sabia que eram adolescentes e que eles tinham a namoradozinha dele lá e eles iam comprar pastilha. E funcionou. Então nunca peça ajuda, vendo que o produto resolve. Então, fazendo um breve resumo aqui do que eu falei nesse vídeo, eu aprendi muita coisa na escola, é claro, e aquilo dali é aplicável no seu negócio, no dia a dia. Não é tô lá em casa, lá nessa bodega, ainda eu vendo coisa com o pai, né? Eu tô aqui no projeto, a gente tem a Somos J, mas eu vendo coisa com o pai lá, porque tá dando dinheiro também, né? Claro. Então não vou perder a oportunidade. E é claro, isso é um aprendizado muito legal que dá para aplicar no seu negócio. E na Somos IJ a gente aplica também esses mesmos princípios. Por exemplo, aparência. A gente se veste de preto. Todos os vídeos a gente tá vestido de preto. Por quê? Para manter aquela coerência visual. O canal também é azul. A gente tem uns textos azuis aqui que aparecem quando a gente fala alguma coisa. Então, a coerência na aparência é muito importante. Então, a gente também aplica isso aqui. Porque isso é o branding da empresa, né? Conhecimento. A gente tem um domínio das soluções. A gente vende planilhas. Janailson é técnico nessa área aí. Eu já sou técnico na hora da venda, né? Eu sou gestor de tráfego também. Nós está se complementando. Os dois conhecimentos se complementam para a empresa melhorar. A história, a gente tem a história. A gente começou com a loja. Tem até um vídeo aqui, eu e Janailson discutindo por que a nossa loja quebrou. Que a gente não quebrou, a gente desligou. Mas a gente tem um vídeo aqui bem bacana que a gente fez. Então eu recomendo que você assista. A gente basicamente tinha uma loja. A gente não conseguiu sustentar, porque sócios saíram. Janailson ele foi fazer faculdade em outro local, em outro estado, não tinha como a gente vender, e eu moro longe também. E a gente foi e criou a Somos IJ para ajudar pequenos empresários a não cometer os mesmos erros que a gente cometeu no passado. Que é basicamente o que a gente errou no passado, a gente tá trazendo aqui. E a gente traz com soluções como a planilha da Somos IJ, a IJ Cash, por exemplo. Se você precisa organizar as finanças financeiras da sua empresa, a gente tem a IJ Cash. A IJ Cash vai te ajudar a organizar todas as finanças da sua empresa, vai saber o que entra, o que sai, vai ter gráficos para melhorar visualmente como é que funciona, o que é que tá saindo mais, o que é que tá entrando mais, tanto o saldo que você tem, tudo que sai, tudo que entra, vai estar tudo ali bem organizado, justamente para você não se perder com as finanças da sua empresa. E dá para usar também para o seu pessoal também. Se você quiser usar para sua vida pessoal, dá para usar. Então, se você comprar uma planilha nossa aqui, você pode, a cópia é sua, ou seja, você pode pegar para tanto a sua empresa quanto para você também, para organizar. Na minha casa eu estou gastando tanto de energia, só que eu ganho tanto de salário. Funciona também. Óbvio, o foco é para a empresa, mas também funciona para o seu dia a dia pessoal. Se você quiser saber mais, clique no link da descrição da JCash e assista o vídeo de Janailson aqui, a videoaula que ele fala de 10 dicas financeiras para seu negócio. É muito importante que você saiba organizar suas finanças, justamente para você não se perder e saber onde você vai investir de verdade. Então é basicamente esse o vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você não entendeu alguma coisa, comenta aqui embaixo também. Se não gostou também, comenta aqui embaixo. Deixa um like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque toda quarta-feira às 8 horas da noite tem vídeo aqui no canal. Então é basicamente esse o vídeo e até mais.